Nosso assunto de hoje, a última da PL das fake news. Mudaram o texto e o Orengo vai explicar o teor dessas mudanças. Conta pra gente, Orengo, bom dia. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. E já era esperada a mudança, viu, Megali? Porque é uma estratégia política, né? Os textos sempre começam a ser discutidos de uma forma, depois de negociação política, se retira daqui e acolá, para ter mais viabilidade. E esse ponto que foi retirado, que era a criação de uma agência reguladora, uma agência de fiscalização para monitorar lá o cumprimento da lei, era o ponto mais criticado pelos opositores da proposta, que chamavam já de Ministério da Verdade, questionavam como é que seria o meio de indicação dessas pessoas, alegavam inclusive que, olha, apenas pessoas de um espectro político seriam perseguidas. Então isso saiu do texto. Um outro ponto que acabou entrando foi lá o livre exercício da atividade religiosa, porque também existia a pressão da bancada evangélica do Congresso Nacional, que avaliava que até textos religiosos poderiam ser retirados ou alvos aí dessa lei. Então isso também saiu, tudo para dar viabilidade política para aprovação, Megali. A gente viu que no primeiro teste, foi o teste lá da votação do regime de urgência, olha, os apoiadores da proposta ficaram preocupados, porque realmente passou o regime de urgência, mas com uma votação aquém do esperado, 238 votos. Faltaram, por exemplo, quase 20 votos para ter aquela maioria absoluta, a maioria do plenário, a maioria da Câmara, né, para aprovar a matéria desse porte. Então, agora é uma construção política para conseguir aí avançar e já votar na terça-feira. Terça-feira está já pautada, marcada essa votação. Qual é a principal mudança, Megali? Ora, responsabiliza plataformas digitais, Big Techs. Há hoje uma grande crítica do governo, da ala majoritária do Congresso Nacional, que as plataformas se eximem de responsabilidade sobre pontos seríssimos aí. Um ponto que é sempre trazido aqui à discussão são os ataques a escolas, e o comportamento de plataformas digitais se isentando, tentando se eximir de responsabilidade, olha, de correntes, de mensagens que provocam, estimulam, inclusive, ataques em escolas, né? Também exploração sexual de crianças, né? Menores de idade, pedofilia, né? Exploração do nazismo, são pautas assim que são consensos mundiais, mas as plataformas acabam tentando se eximir de responsabilidade. Então, o projeto ele tem esse objetivo de responsabilizar plataformas que teriam que ter sempre aqui no Brasil representantes jurídicos para responderem, prazos, inclusive, para atenderem decisões judiciais, até de retiradas de conteúdos, né, de 24 horas, com penas que vão até mais de R$1 milhão. É também uma punição, principalmente para aqueles difusores, mas organizados. Não é aquela história da tia do Zap, que compartilha aqueles absurdos na internet, não, mas é aquele difusor organizado, com robôs, com técnica, né, de difusão de notícias falsas, fraudulentas, né, ainda mais em períodos eleitorais. Então, a pena que prevê até 3 anos aí de reclusão. Então, um conjunto de propostas está pronto aqui para ser votado, agora com o projeto e o relatório apresentado. Se aprovado na terça-feira, Megali, a gente tem ainda a necessidade de retornar lá para o Senado, que é a casa original, teve mudança no texto, agora é a construção aí de acordo político para votar já na semana que vem e colocar um ponto final nessa discussão na Câmara dos Deputados. Agora, Orengo, é importante que a gente dê uma olhada na legislação europeia, né? Nessa semana, o Felipe Killing trouxe reportagem completinha contando como funciona na Europa. O governo federal, inclusive, se inspirou em leis europeias de regulação das plataformas digitais ao apresentar esse projeto de lei. Um dos elementos adotados pela proposta do próprio governo brasileiro foi a introdução da noção de dever de cuidado. E o que é o dever de cuidado? É aquele que estabelece que as plataformas, essas de grande porte, que têm mais de 10 milhões de usuários no Brasil, deverão atuar de forma diligente e em prazo hábil e suficiente para prevenir ou mitigar práticas ilícitas no âmbito de seu serviço, investindo esforços para melhorar o combate a conteúdos ilegais gerados por terceiros que configurem ou incitem. Aí vem uma lista: crime contra o Estado Democrático de Direito, crimes de terrorismo, contra crianças e adolescentes, crime de racismo, contra a saúde pública, violência de gênero, enfim, a lista aqui é longa. Só que no caso europeu, tem entidade autônoma de supervisão para regular isso. Então, é isso que muda em relação ao modelo
modelo europeu, que, aliás, apesar de recente, tem sido visto com com elogios, né, com bons olhos até aqui. E realmente, Sheila, tentaram avançar com esse ponto, né, e realmente se espelhando em outros países, é o caso dessa agência que trataria aí de fiscalizar o cumprimento da legislação, mas esse ponto não teve jeito, né? Desde o início dessa discussão, acabaram apelidando aí de Ministério da Verdade, colou realmente, né? Era algo ali que poderia impedir a votação, né? Então, assim, para fazer uma concessão, inclusive, aqueles críticos, se retirou esse ponto da matéria, né? E o que vai valer é a legislação. Em última análise, é decisão judicial, e a decisão judicial tem que ser cumprida aí nesse prazo estabelecido, prevendo multa milionária para as empresas que não cumprirem. Então, isso que se espera agora é uma votação já na semana que vem, e como teve alteração, é uma discussão que não se esgota ainda, né? Porque a gente tem ouvido muito, olha, quem é contra, principalmente, a proposta, né? Estão tentando votar no afogadilho, mas essa é uma discussão que já dura 3 anos no Congresso Nacional, e já começou lá no Senado. Então, já passou pelo Senado, vai sofrer uma alteração na Câmara e depois volta ainda para o Senado, né? Eu estava conversando ontem com um senador que é crítico a essa matéria e ele já estava se preparando para esperar essa proposta quando chegar no Senado Federal e o Senado dá a última palavra. Então teremos ainda tempo de discussão, né, de debates aqui, depois que passar pela Câmara, vai ainda para o Senado Federal. Mas aí é uma decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? A gente sabe quando ele decide, as coisas geralmente acontecem, né? Então quer votar, não quer deixar passar a semana que vem. Orengo, uma última perguntinha. Então, sem essa agência reguladora, vai parar tudo na justiça mesmo? Todo tipo de definição tem que sair da justiça. Imagina a avalanche de coisa. A legislação estabelece de comunicação com as empresas, né? Hoje, inclusive, os críticos da matéria reclamam muito quando tem conteúdos excluídos, né, por falta de diálogo, de comunicação com as empresas. A lei estabelece isso, que as empresas, as plataformas, Big Techs, precisam dar retorno, precisam lá explicar, inclusive, o motivo da retirada e ter lá um ambiente de mínima reclamação e de resposta, né? Então isso vai ter que existir aí se a proposta for aprovada.